We're not going to have the machines over here on this side of the room and the humans on that side. This is not an alien invasion of intelligent machines. Okay. First of all, this is emerging from within our human-machine civilization. Okay. We are already today quite dependent on our computers. They're intimately integrated into our civilization. If all the computers today stopped, civilization would grind to a halt. Now you might say, well, of course that's true. We're very dependent on them. That wasn't true just 20 years ago. That's right. That's what makes it amazing now. So in 20 years, we have changed the nature of our civilization to be totally dependent on our machines. We can no longer pull the plug. Well, as we go forward, that connection between humans and machines is going to become even more intimate. Right. But we're going to be putting these computers in our brains. Within 30 years, neural implants won't be just for disabled individuals. We'll all be using them to enhance our perceptions, our cognitive abilities, our ability to be creative, our memories, really extending the range of our minds. Conversely, computers, devices built with new computing mediums that are not carbon cell based, will be built on the design of human thinking. Some will be copies of specific individuals. Some won't be copies of a specific person, but will be built based on our insight as to how intelligence works from having studied the human brain and creating those designs. Ray Kurzweil, este senhor que ouvimos, escreveu e refletiu sobre a era das máquinas espirituais, o momento em que os computadores ultrapassam a inteligência humana. A tecnologia, o design e as ciências sociais, todas em conjunto, estão a conceber novos produtos que jamais imaginámos. E mesmo ao vê-los dar os primeiros passos, e ao contrário dos robôs da professora Manuela Veloso, muitos de nós, aposto, não deixam de se questionar sobre a utilidade, a necessidade, a razão para um dia usar ou recorrer a alguns destes produtos. 2 ou 3 exemplos daquilo que se chama a internet das coisas e que está a mobilizar milhares de empresas por todo o mundo, investigadores e gestores em inúmeros produtos, incluindo os chamados wearables, os produtos com tecnologia tão intimamente integrada que servem para mais do que vestir ou usar. Os sensores aproximam-se do corpo, em alguns casos relacionam-se eletricamente com o corpo e temos, por exemplo, um vestido que altera a sua opacidade, consoante o estado de ansiedade ou de tranquilidade de quem o veste. Ou outro que exterioriza os sentimentos através de cores. As cores têm o entendimento clássico, em que o azul é mais tranquilo, o vermelho mais eufórico ou ansioso ou de medo. A companhia que está a fazer estes produtos, a desenvolvê-los mais do que como protótipos, já a vendê-los, tem esta curiosa mensagem publicitária que é: o futuro é íntimo porque queremos estar mais próximos de nós. Mais um exemplo, um anel que serve para desbloquear portas, alarmes, telemóveis e transferir informação através de redes Wi-Fi sem precisar de ser carregado. E umas meias com sensores e integração com o telemóvel, que são de resto um sinal de como o telemóvel que transportamos no nosso bolso e os chips de saúde armazenam e recolhem cada vez mais informação íntima sobre nós. Porque as condições de saúde, o estado físico das pessoas é das dimensões mais íntimas do ser humano. E isto está a acontecer em escalas cada vez maiores. O futuro é sempre surpreendente. Li recentemente de um editor de tecnologia a ideia de que os wearables se podem traduzir por um novo conceito, que é o extimacy. Em português, qualquer coisa como a intimidade exteriorizada. Nos vestidos, nas camisas, nos cintos, nas meias, intimidade exteriorizada. Que conceito estranho. Mas talvez seja ainda mais surpreendente etiquetar o ADN das espécies vegetais no Alasca,
ou tentar identificar micróbios que só existem na atmosfera terrestre. É isso que faz uma das participantes nesta sessão, que vai ser conduzida e moderada pelo Diogo Queiroz de Andrade, que é um jornalista e um estudioso há muito tempo nestas matérias, e o diretor criativo do do Observador, desculpa, Diogo, a quem dou a palavra a partir de agora. Obrigado, José. Vou falar em inglês porque é a língua nativa de uma das nossas convidadas e é também a língua nativa deste tema, pelo menos por enquanto. It is going to be a fantastic conversation. Vai ser uma excelente conversa porque os nossos oradores são de facto extraordinários e poderão constatá-lo vós próprios. Tenho o prazer de contar com Ellen Jorgensen, cofundadora do GenSpace, a primeira instalação biológica física que é um laboratório para promover o conhecimento genético. Ela tem um doutoramento em biologia molecular e também coordena equipas que estudam o ADN em concursos científicos. Também contamos com a presença de Pedro Lima, professor de Engenharia Elétrica no Instituto Superior Técnico e também tem um doutoramento em Engenharia Elétrica, é coordenador de um grupo científico de robôs e sistemas inteligentes e tem uma vasta experiência em desafios robóticos e na promoção da ciência e da tecnologia. Durante a próxima hora, como o futuro vai ser uma verdadeira montanha-russa. Nós estamos à beira de mudanças para a nossa civilização e vamos enfrentar a maior parte dos problemas inerentes à vida e de expandir as nossas capacidades físicas e mentais para além da nossa atual imaginação. Isto poderia ser ficção científica, é a realidade que está a acontecer agora em centenas de laboratórios públicos e privados no mundo inteiro. No âmago deste horizonte temos a biotecnologia com as promessas da biomedicina, da ciberengenharia e os robôs e a inteligência artificial. Por isso é que contamos hoje com um especialista em genética e robótica, mas também educadores. Promovem o conhecimento e a ciência. E eu sei que, de facto, precisamos muito mais de conhecimento e de ciência. E dou já a palavra à Ellen. É um prazer estar aqui assim. A maior parte da atitude que temos em relação à engenharia genética vem das lentes distópicas de filmes de Hollywood como o Parque Jurássico. O que é interessante para mim, enquanto cientista, é que, de facto, a verdade não é tão dramática, mas tem muito mais outras características. E se alguém aqui está a usar algodão na roupa, é de uma fábrica em que há engenharia genética. Já não há algodão sem ser produzido assim. E o mesmo se pode dizer em relação a outros produtos que utilizamos. A engenharia genética já cá anda desde os anos 70 e foi invadindo praticamente todos os aspectos da nossa vida. E chega a ser irónico, na minha opinião, que as pessoas têm muito medo de comer alimentos geneticamente modificados, mas não se importam de ir ao médico e de tomar medicamentos geneticamente modificados que apresentam os grandes avanços que temos na investigação dos tratamentos oncológicos. Mas também há muitos processos industriais que têm sofrido uma verdadeira revolução. E há produtos como o plástico, enzimas industriais e até mesmo as enzimas nos alimentos. Por exemplo, todos os queijos no mundo são feitos com elementos geneticamente modificados e não com produtos naturais. No seu livro The Genesis, o professor de Harvard, George Church, fala sobre uma nova geração de tecnologias que vão acelerar ainda mais este processo. Uma das coisas que foi muito discutida neste livro foi a perspectiva de termos espécies que já desapareceram, como os neandertais. É claro que a imprensa decidiu que esta era a parte mais importante do seu livro. E tenho aqui esta citação.
que acabou por se transformar nisto. Eu gosto muito de ser necessário apenas uma mulher disponível. O meu interesse nisto é, sobretudo, ao nível de quem é que vai fazer isto. Enquanto fundadora do James Space, eu faço a pergunta. O público em geral pode estar mais familiarizado com esta pessoa como o rosto da engenharia genética, mas por que não familiarizado com esta pessoa aqui? Em 2009, transformei-me na cofundadora da James Space e qualquer pessoa pode, de facto, aprender esta nova tecnologia e praticá-la num ambiente onde prezamos a segurança, mas não temos nenhum objetivo específico em sermos, por exemplo, lucrativos ou de ser benéfico para a humanidade, ou se fazemos apenas porque é algo que nos interessa. O que nos interessa é que seja salvaguardada a segurança. E nós temos aqui, assim, a oportunidade de experimentar e de inovar num espaço que nunca tinha existido no passado, porque não tem um único objetivo. Tem o objetivo que o utilizador bem entender. E está aberto a todos. Este movimento foi fundado por verdadeiros idealistas e um dos objetivos era que o público, o grande público, compreendesse a tecnologia. Enquanto cientista, foi precisamente aquilo que mais me atraiu no início, porque eu pensei, se as pessoas não compreendiam o que eu estava a fazer, era mais provável quererem pôr fim à minha atividade devido à ignorância, ao medo. Este movimento expandiu-se ao mundo inteiro. Não sei se existem laboratórios nossos em Portugal, mas definitivamente existem noutros países europeus. É claro que há leis contra a engenharia genética nestes países, mas estes laboratórios estão a aprender a resolver este problema agarrando em pessoas como eu, que têm um doutoramento e assumimos a responsabilidade pelo que acontece nestes laboratórios. Este movimento está a expandir-se e rapidamente. Temos aqui um exemplo da forma como pode ser feito o financiamento. Isto foi uma campanha que terminou ontem. É um laboratório na Califórnia, nos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos, claro que também analisou todos estes laboratórios e em 2010 foi decidido que não havia risco e havia o potencial de inovação e então recomendaram que esta tecnologia não fosse regulamentada nos Estados Unidos nesta altura. Temos aqui um laboratório que é algo humilde, é feito sobretudo de materiais reciclados. Temos ali assim janelas já usadas, temos as bancadas que eram bancadas de antigos restaurantes e isto serve perfeitamente. Nós recebemos pessoas de todas as idades, não sabíamos quem é que viria para o laboratório quando foi aberto, mas, de facto, temos um vasto leque de pessoas, estudantes que tentam reforçar a sua experiência em termos académicos, temos inventores. E é claro que há pessoas que podem comentar. Também damos aulas, porque quando as pessoas chegam, frequentemente não sabem nada sobre o assunto e parte do meu objetivo é que as pessoas participem fazendo de facto as coisas e temos eventos em que o público em geral pode de facto analisar amostras de ADN. Há algo que de facto nos permite fazer uma capacitação, porque o consumidor por vezes não tinha a hipótese de saber o que é que fazia parte dos alimentos que consumíamos. E agora, com o código de ADN, que é cada vez mais barato e mais acessível, o consumidor pode, de facto, descobrir por si próprio o que está num alimento que consome. Fazemos trabalho de campo, exploramos o ambiente que nos rodeia, temos um projeto num canal muito poluído na cidade de Nova Iorque e havia algum interesse em descobrirmos quais eram os micro-organismos que viviam neste canal. Isto não teria sido possível nem sequer há 5 anos atrás, que os cidadãos pudessem colaborar
com cientistas profissionais para descobrir mais sobre o ambiente que os rodeia e sobre a sua cidade. Eu senti que, de facto, precisava que as pessoas tivessem apenas uma atitude de não gostar da tecnologia porque não a compreendiam. E eu gosto quando temos pais e filhos a visitarem-nos e a próxima geração estará muito mais familiarizada com tudo isto, porque em muitos sítios, nomeadamente nos Estados Unidos, a engenharia genética faz parte do currículo de biologia e os alunos fazem experiências que há 20, 30 anos atrás lhes permitiria ganhar o Prémio Nobel. Tal como a inteligência artificial será algo que os nossos filhos vão achar que não é algo assustador, algo que lhes é familiar. Mas há tecnologias que, de facto, exigem uma reflexão. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque até a mim, e eu sou completamente a favor da ciência, de dar às pessoas o poder de mudar o seu ambiente desde que não prejudiquem ninguém. E gosto da ideia das pessoas fazerem engenharia genética em plantas ou noutras coisas, mas algumas destas tecnologias têm um tal poder que, por exemplo, o laboratório comunitário, pelo qual eu sou responsável, também começamos a falar com as pessoas e a discutir estes assuntos. Porque se isto não for feito, acontece tudo tão rapidamente que acaba de ser, como aqui foi dito no início desta conferência, vamos ser, de facto, atropelados pelo futuro. Há uma tecnologia que é o CRISPR, que já devem ter ouvido falar dela nas notícias. Esta tecnologia já está a ser utilizada pelos chineses para fazer a engenharia do embrião humano, um embrião não viável, mas comprovou que esta tecnologia era tão eficaz no embrião humano, tal como é nas bactérias ou nas plantas. Existem pelo menos 20 espécies diferentes que foram sujeitas a engenharia em laboratório. Isto deu asa a um debate até mesmo na comunidade científica. E houve cientistas que decidiram que devia haver uma moratória ou uma proibição. Outros cientistas pensam que não. Temos aqui um inventor da tecnologia no Fórum Económico Mundial e agora há tantas patentes e a sua disseminação global não vai acontecer tão depressa porque há uma grande batalha à volta das patentes. Mas, de qualquer forma, é algo que tem um potencial extraordinário para curarmos doenças ou até mesmo para melhorarmos as pessoas, mas depois há o lado negro. E o filme Gattaca, um dos meus filmes preferidos, que mostro frequentemente aos meus alunos, é uma sociedade em que metade das pessoas são sujeitas à engenharia genética e a outra metade não é. E quem é sujeito a esta engenharia genética tem os bons empregos. Eu pensava que este filme era engraçado, mas agora já não me estou a rir sobre este assunto. Mas isto demonstra a ubiquidade desta tecnologia, porque nós somos muito bons a disseminar a informação científica. Temos aqui um sítio da internet para um concurso, não apenas para estudantes universitários, mas também do secundário, e oferecem como parte do kit de distribuição esta tecnologia. E eu gosto da forma como diz ali assim, quer utilizar o CRISPR e, de facto, é para as células humanas. E é claro que isto só é suposto ser feito num laboratório, sob supervisão, mas eu digo, uau! Por isso, temos equipas como esta, de miúdos do secundário, que podem usar esta tecnologia e vêm ao nosso laboratório. E estamos a falar de outras tecnologias como o MAIDS e o Gene Drive, para que aquilo que é feito com o CRISPR possa ser propagado rapidamente.
muito rapidamente. Isto está a ser discutido para se usar, por exemplo, no caso do paludismo, em que se pode fazer a engenharia genética dos mosquitos para não transmitirem o paludismo. Mas se pensarmos em toda a população de uma espécie e mudar completamente toda a espécie de forma irreversível, porque muito disto não é engenharia genética normal e é difícil detectar este tipo de engenharia e depois voltar atrás. Por isso temos de pensar muito e de forma cuidadosa. Eu gostaria de terminar com esta citação do George, porque estas tecnologias permitem-nos chegar-nos a todo lado que alguma vez imaginámos no passado e no futuro será muito fácil avançarmos e regressarmos ao passado e para um futuro inimaginável. Eu não vou fingir aqui que eu penso muito no futuro. Há pessoas bem mais inteligentes do que eu aqui sentados nesta linha, nas cadeiras da frente, pensam mais no futuro do que eu. Eu apenas tento acompanhar a tecnologia, mas gosto de começar conversas. E eu estou muito satisfeita por estar a ter lugar aqui hoje, este diálogo. Muito obrigada. Thank you, Alan. Pedro, please. Muito obrigado, Alan. Pedro. Muito bom dia, eu vou falar também em inglês e na realidade acabei por tirar partido do título da conferência, O Admirável Mundo Novo, e liguei-o àquilo que vou dizer, e o que vou dizer enfim, basicamente vou falar das grandes novidades em robótica, que é aquilo que eu faço em Lisboa, no IST, em Lisboa, mas também outras coisas, vou incluir algumas outras coisas. É evidente que isto é apenas uma pequena amostra daquilo que está a ser feito no mundo, enfim, na área da robótica e noutras áreas, mas, enfim, em termos tecnológicos é assim. Muitas pessoas, quando pensam em robôs, pensam naquilo que estão a ver aqui. Portanto, os robôs que operam em fábricas e que fazem coisas repetitivas. Portanto, levam a cabo operações repetitivas. O que fazem é sempre a mesma coisa. Uma vez e outra, ou soldar, ou pintar, ou o que for. E, basicamente, implica alguma inteligência se tirar uma coisa daquilo de onde deve estar, o computador continua a fazer exatamente a mesma coisa, mesmo que não tenha os elementos para fazer. Mas, realmente, aqui, em termos de produtividade, eles são fantásticos. E nos últimos anos ou décadas, assim é. O próximo passo, que é aquilo que já foi feito, foi tentar dar alguma inteligência aos computadores. Eu trouxe um pequeno vídeo do qual gosto bastante e que, de certa forma, mostra a dificuldade que é, pelo menos para nós, não só definir inteligência, mas também tentar replicá-la através de máquinas. Portanto, isto é um escaravelho a empurrar esta bola, mas de repente tem um problema inesperado. Muitos de nós iriam associar isto à capacidade de resolução de problemas. Vamos ver se realmente se consegue assim, mas quando se vê que o escaravelho tentar encontrar uma solução para o problema, naturalmente fica-se impressionado e realmente, a determinada altura, consegue realmente encontrar a solução. A questão está aqui em ver como é que ele consegue fazer essa questão, como é que o escaravelho consegue ser inteligente. Naturalmente que isto é aquilo que muitos de nós têm em mente quando está a tentar desenvolver os robôs ou a inteligência artificial. Muitas das pessoas na robótica
procuram inspiração através da biologia, devido aos exemplos que acabamos de ver, entre muitos outros. E, de facto, a inspiração vem-nos dos animais, ou de muitos animais. E vou-vos dar aqui um pequeno exemplo do trabalho que levamos a cabo com biólogos em Lisboa, no IGC, biólogos do IGC, e a inspiração vem-nos do sistema imunológico humano. Portanto, foi feita uma modelação sobre como isto funciona e tentámos simular com computadores, simular situações ou reações de uma determinada questão e que tentam detectar coisas que são anormais. E, portanto, aqui o computador está tudo concentrado, muda para dispersão. Portanto, estamos a falar em sistemas normais, mas o sistema não considera assim. E, portanto, mais uma vez, há aqui uma agregação, mas há uns elementos que saem deste cluster e, portanto, muito embora surja um elemento mais extremo, realmente o organismo detecta esta anormalidade que muitas vezes serve então para ser replicado em robôs. Também trouxe aqui um outro exemplo de um outro grupo do IST, da minha colega Ana Paiva, que está a fazer algo totalmente diferente. Aqui a inspiração é de outras disciplinas, nomeadamente da psicologia, e portanto há aqui um robô que interage com as pessoas, portanto move mais do que a cabeça e os olhos, mas não é só isso, consegue realmente uma boa interação. Portanto, está a jogar com pessoas, pode dizer piadas de mau gosto, ou pode picar os outros, ou dar conselhos, e a forma como olha para as pessoas é através de olhos artificiais, e aquilo que se passa, ou da forma como detecta o que se passa, torna a coisa muito natural, apesar de ser, obviamente, artificial. Portanto, veem aqui como é que as câmaras conseguem identificar as faces das pessoas, as caras das pessoas, e, portanto, o computador reage assim com elas. De certa forma, nós estamos aqui a fazer a coisa ao contrário daquilo que a Ellen estava a dizer. Portanto, é a tecnologia, fazer com que a tecnologia faça os robôs mais humanos. Uma outra tendência que se tem vindo a verificar em tempos mais recentes tem a ver com conseguir que os robôs consigam ter outras capacidades para poderem interagir em casa. Imaginem, por exemplo, alguém que está doente em casa e que precisa de uma série de ajudas para levar a cabo as suas tarefas domésticas. Neste caso específico, a pessoa chama o robô através do tablet portanto, vai buscar um objeto que lhe é pedido pela pessoa. Vou avançar um pouco, diz o orador. Portanto, ele vai buscar aquilo que lhe é pedido, portanto, reconhece a caixa, agarra e volta, enfim, dentro daquilo que já foi aqui discutido hoje, e, portanto, tudo isto faz do robô uma espécie de companheiro humano que pode levar a cabo uma série de ações para os seres humanos. O robô está em rede. Portanto, há sistemas motorizados e dispositivos que são aqui utilizados. Também se pode pensar nos robôs ou em robôs que estão interligados a eles próprios, ou estão em rede com eles próprios. Aqui o que temos é robôs que têm uma série de informação, comunicam uns com os outros e conseguem
realmente interagir. E vejam que há tarefas que um conjunto de robôs podem fazer de uma forma melhor que um só. Vejam aqui, por exemplo, a questão de uma patrulha, mas podem também intercambiar informação ou de uma forma dinâmica. Vejam que aqui uma ação muito humana, portanto, de uma forma dinâmica, podem mudar de posição, voltar à posição original. E, portanto, trata-se de um trabalho de equipa com o grupo de Lausanne. Portanto, há vários exemplos daquilo que é possível fazer com vários robôs, mas, de facto, eu penso que, e aquilo que está aqui a ser discutido hoje, é a questão das muitas expectativas em relação aos robôs. Muitas dessas expectativas foram realmente já cumpridas, mas outras ainda não. E talvez não tenhamos medo, ou não haja necessidade de ter medo, porque há muita coisa que ainda está por fazer. E houve coisas que já o próprio Charlie Chaplin, nos anos 30, tinha referido, e havia uma espécie de ligação ou uma associação com os tempos modernos. E temos aqui uma máquina que supostamente era um robô e que tem que ser calibrada para realmente levar a comida onde tem que levar. Mas talvez não seja assim tão cumpridor ou tão eficaz como deve ser. Mas à medida que o tempo passa, eu tive que fazer aqui alguns cortes, diz o orador, podem constatar que há coisas que não funcionam. Pronto, aqui houve um problema de calibração. Obviamente que há coisas aqui que não percebem bem, porque os robôs supostamente deviam funcionar como nos filmes, mas realmente as coisas podem correr ainda pior se não tiverem os sensores exatos. Portanto, há uma questão de percepção que não corre bem. Mas ainda pode acontecer a máquina ficar completamente fora de controlo e a fazer coisas desagradáveis. Quer dizer, pode estar a funcionar bem, mas se não tivermos cuidado em termos das normas do comportamento que devem reger, enfim, as relações humanas, as coisas ficam mal. Portanto, há este tipo de interação com outras ciências, também com as ciências sociais, por exemplo, e a questão da filosofia, da ciência, nos últimos anos deu um grande contributo e, de certa forma, ajudaram a criar os robôs institucionais. São, de facto, robôs que utilizam as instituições para mediar as suas interações. E muitas vezes uma pessoa pode nem imaginar, mas pensa-se, por exemplo, numa rotunda. Há uma propriedade física, portanto, há realmente esta capacidade física ou esta propriedade física, mas também uma propriedade mental, porque se as coisas não correrem bem, realmente torna-se uma confusão. Portanto, estas interações são bastante interessantes porque permitem que as pessoas interajam de uma forma eficaz e também levam a que a interação humana acabe por funcionar melhor. Eu gostaria de vos deixar com um pequeno vídeo que fala por si, não são precisas muito mais palavras. Trata-se de um projeto no qual estamos a trabalhar e nós estamos a coordenar este projeto, o projeto Monarch, é um projeto europeu que coordenamos no IST e que, enfim, com certeza já ouviram falar. Nós chamamos o Gasparzinho, mas
basicamente, este projeto leva a que os robôs interajam com as crianças em hospitais. Obviamente, temos que ter bastante cuidado, porque os robôs têm que reagir de formas diferentes quando estão, por exemplo, a ensinar ou a ajudar alguém. E, portanto, vemos como é que esta tecnologia pode ajudar as pessoas, neste caso específico, as crianças num centro de oncologia. E espero que isto vos dê uma bela mensagem. Este robô é um robô cuja única função é interagir socialmente com as pessoas. É um projeto europeu que envolve o Instituto Superior Técnico, que coordena, e mais, neste momento, 8 instituições portuguesas e europeias. O consórcio idealiza o robô, depois é construído pela empresa. Neste caso, a IDMind e a Softec nos ajudam imenso a concretizar isto. Mas toda a parte de tecnologia, materiais, vem, digamos, da criatividade das nossas empresas. Como diz, é uma ligação muito interessante entre a academia e o mundo empresarial. Tudo o que é lúdico é terapêutico. Pronto, não terapêutico no sentido direto, mas terapêutico no sentido do envolvimento, de uma melhor qualidade de vida, de um melhor estar, de um meio. Hoje já senti evolução, porque ele já sorri, já pisca os olhos, já acho que está comandado para não passar de certo sítio, porque ainda não o vi passar para o lado de cá, e portanto pisca umas luzes verdes que também não piscava, portanto está mais alegre do que eu gostava. E a minha Sofia ainda não o largou. Acho que é uma iniciativa interessante, principalmente na época em que vivemos, que a robótica e a eletrónica dominam o mundo das nossas crianças. Desde que seja utilizada de uma forma positiva, eu acho interessante. Para eles isto tudo acaba por ser um pouco natural. Para nós é que é assim muito inovador, mas para eles acho que estas coisas já vão sendo naturais. E acho ótimo o nosso país estar a participar num projeto destes. Ok. And that's it. Thank you. É isto, muito obrigado. Thank you, Alan. Thank you, Pedro. Muito obrigado, Alan e Pedro. Enfim, muitas ideias, muita coisa para pensarmos e muito obrigado também por cumprirem o tempo que vos foi dado. Esta última nota foi bastante positiva e torna o meu trabalho mais fácil. Enfim, esta discussão tem a ver com o futuro dos seres humanos e, obviamente, aqui cabe referir o transhumanismo, que é uma filosofia que advoga a melhoria da vida humana através da tecnologia. E hoje é possível constatar que nos últimos 50 anos conseguimos erradicar a maior parte das doenças, conseguimos aumentar a esperança de vida e interagir com computadores para conseguir mais conhecimento, algo que seria absolutamente impensável. As escolhas que hoje fazemos significarão muito no futuro, portanto vamos discutir então algumas destas perspectivas para o futuro. Uma das grandes preocupações que existe é que não haja erros. Enfim, na linha daquilo que tem vindo a fazer, Ellen, a questão da capacitação na educação, acha que uma sociedade informada pode tomar melhores decisões? Espero que sim. Se olharmos para o debate que teve lugar antes da nossa sessão, eu provavelmente estou do lado de permitir a disseminação do conhecimento e da tecnologia, e os bons da fita, eventualmente, vencem. Pode ser um pouco distópico no início, mas, no fim de contas, os bons da fita vão ganhar. Não estou a dizer necessariamente também aos maus da fita, mas é uma tecnologia. Todas as tecnologias podem ter as duas utilizações, podem ser usadas para o bem e para o mal. Eu falo muito com a comunidade da biossegurança e eles têm uma atitude que designam como uma cultura de responsabilidade partilhada. Por isso,
O que tentam fazer é que as pessoas em conjunto decidam que temos de ser responsáveis enquanto comunidade para fazer a chamada stewardship destas tecnologias, sobretudo no caso da biologia. É impossível controlá-la. Não podemos agarrar no poder nuclear e agarrar nos iranianos e pô-los num lado e controlá-los. A biologia está em todo o lado. Como é que chegamos a esse nível de educação, de conhecimento? Eu gostava que todos tivessem o mesmo conhecimento da biotecnologia como temos da eletricidade. Não temos de saber necessariamente como é que funciona, mas temos de saber o suficiente para podermos usar no dia a dia. E para compreendermos o que é perigoso na eletricidade e o que não é perigoso e como é que podemos utilizá-la de uma forma segura. Pedro, mostrou-nos máquinas que funcionam em conjunto para nos facilitar a vida. Lembra-nos um bocado dos seres humanos. E, portanto, eles foram concebidos para fazer o bem. Podemos imaginar que pode haver máquinas que façam mal às pessoas. Quando as máquinas puderem programar a si próprias, serão boas para os humanos? Bem, a questão está em saber quando é que chegaremos a esse ponto, porque pode realmente ser perigoso, mas acho que isso aplica-se a toda a tecnologia em todo o tempo. Quando se desenvolve tecnologia, uma pessoa pensa-se sempre em fazer melhor e melhor e criar sempre melhores máquinas, mas temos que ter consciência dos potenciais riscos. É evidente que mesmo quando se tem cuidado, pode acontecer alguma coisa errada, algo que falhou, do qual não pensamos. E, portanto, temos que pensar nisto, mas também, do ponto de vista filosófico, vamos ver o que é que pode acontecer de facto. Isto é, as máquinas tornarem-se tão inteligentes que se programam a si próprias e podem até fazer-nos mal, mesmo que sejam programadas para não fazer o mal. Mas isso é o risco de todas as tecnologias. A minha questão tinha mais a ver com a relação simbiótica entre as máquinas e as pessoas. Será que vamos conseguir ensinar empatia às máquinas? Bem, eu penso que de certa forma já está a acontecer e um dos robôs que mostrei do Hospital em Lisboa tenta mostrar alguma empatia para com o ser humano. Pelo menos em termos de sinais externos, a forma como toma atenção, o tipo de piadas que consegue dizer. Portanto, de certa forma foi programado para criar empatia, embora ainda seja bastante artificial, claro, mas muitas vezes o que acontece é que se olharmos pelo menos, por exemplo, 5 anos atrás e pensarmos que se um robô poderia fazer isto, era há uns anos ficção científica, mas acho que estamos no caminho correto. É uma outra questão que eu gostaria de suscitar a vós, os dois. Consideram que a velocidade do conhecimento está a aumentar de uma forma, de facto, mais eficaz, ou está mais acelerada ou não? Bem, a nossa tecnologia é construída sobre aquilo que já aconteceu e, portanto, quanto mais coisas acontecem mais rapidamente. Portanto, há uma curva ascendente. Na biologia ainda há muito para aprender e penso que foi interessante ter perguntado a questão dos robôs, em vez de falar, por exemplo, na engenharia genética. Bem, no fundo, a questão da biologia ainda há muita coisa obscura. No caso do robô, uma pessoa constrói-o e, portanto, pode-nos dar aqui, ou pode-nos dar uma sensação de falsa segurança. Eu perdi-me um pouco, diz a oradora. Portanto, não é possível prever aquilo que se vai descobrir na natureza e, portanto, esta descoberta pode ser através de um sistema que pode ser até bastante simples e pode não ser necessariamente muito onerosa. Há um sistema que foi detectado numa bactéria que não se imaginava que existia e, portanto, demorou ainda algum tempo para compreender todas as implicações dessa pequena descoberta. Portanto, nem tudo pode ser previsto. A mesma coisa para a robótica? Bem,
Quando estava a ouvir a sua pergunta, estava a pensar nos desenvolvimentos recentes, nomeadamente no desenvolvimento tecnológico, que tornaram possível a implementação de ideias que já existiam, mas que ainda não estavam materializadas, por assim dizer. E, portanto, é verdade que realmente parece que as coisas estão a mover-se muito rapidamente, já que existem alguns eventos que fazem com que realmente esse movimento, essa rapidez exista. Portanto, eu penso que vamos continuar assim. Temos também que falar de ética, Ellen. A engenharia genética pode nos ajudar na doença. Há alguma coisa que nos impeça de o fazer? Bem, eu penso que um dos graves problemas, ou dos grandes problemas que as nossas crianças vão ter que enfrentar é justamente ver como é que isto vai funcionar. Há a questão da indiferença primordial, que é uma citação que gosto. Se eu vou, por exemplo, para o Alasca e sinto-me como uma formiguinha no meio de uma planície da natureza, e a natureza não se importa se eu vivo ou morro. Mas a questão está em que as pessoas no futuro tenderão a preservar-nos mais do que no passado. Agora, isto nem sempre vai de mãos dadas para coarquetar a exposição das pessoas. Eu penso que, aliás, eu não sei se já não passámos até o ponto no sentido em que há um ponto positivo e um ponto negativo. E eu não sei o que é que vamos fazer. Acho que vai ser um problema, uma questão interessante. Mas se conseguirmos que os nossos filhos e filhas fiquem sem doenças, devemos fazê-lo? Eu diria que sim, mas enquanto cientistas eu tento olhar para um equilíbrio global e pergunto-me, bem, tal como era ótimo conseguir proteger uma espécie ameaçada, mas se realmente trouxermos essas espécies, preservarmos essas espécies, mas o seu ambiente natural estiver destruído, não vale a pena. Portanto, obviamente, é tudo muito interessante. Pedro, se pudermos melhorar a nossa vida através de máquinas, então qual é a ética que lhe está subjacente? Devemos ou não devemos avançar? Portanto, melhorar a nossa vida com as máquinas. Bem, eu penso que a minha resposta vai na linha daquilo que já foi dito. Eu sou bastante otimista relativamente àquilo que conseguimos fazer com a tecnologia. E, de facto, foi isso que se verificou ao longo dos séculos. Mas isso não significa que não devamos ter algum cuidado. E acho que temos que ter algum cuidado e pensar um pouco mais globalmente e não apenas a nível do nosso interesse pessoal enquanto cientistas. É evidente que se há o risco de que alguma coisa corra mal, ou devemos evitar fazê-lo. No entanto, eu diria que, em termos gerais, devemos sempre continuar a nossa busca pelo melhor, tornar as máquinas mais inteligentes, melhores, porque é justamente esse entusiasmo que faz mover as pessoas, que faz mover o mundo, tendo, obviamente, sempre muito cuidado com aquilo que estamos a fazer e tentando sempre ter um feedback relativamente àquilo que estamos a fazer, não é? Para não criar, digamos que aqui uns buracos. Bem, e depois também está a questão de saber onde é que vamos aplicar. Eu dou um curso no curso de artes e eu coloco a questão como é que fazemos com a tecnologia, o que é que faria com esta tecnologia, e as crianças dizem logo que a tecnologia, a primeira coisa que querem é asas, e a questão é que eu digo sempre tem que ser natural, e havia uma jovem que tinha uma hemiparalisia facial e devido a uma doença, e o que ela dizia é que isto é parte de mim, é que me torna única e eu não quero mudar isto. Portanto, se houve qualquer coisa que aconteceu à nascença, vamos mudar no embrião, ou vamos mudar a criança à nascença sem
devem consultar? Será que é uma escolha pessoal? Os pais devem escolher? Enfim, é apenas uma das questões, e acho que temos que a suscitar. Bem, no fundo, estamos a falar em todas as tecnologias, que há sempre aqueles que são os pioneiros e que avançam logo, e os outros que só adotam essas tecnologias mais tarde. Portanto, muitas pessoas que nunca utilizaram a internet hoje eventualmente tentarão recorrer porque constatam a grande vantagem que tem. Bem, também isso nós somos obrigados a fazer. É evidente que uma pessoa não pode, por exemplo, concorrer ou candidatar-se a uma universidade sem fazer isso online, não é? Hoje em dia já não é uma escolha. E acham que as pessoas, quando começam a melhorar, acham que devem fazer mais para concorrer, para competir umas com as outras? Olha, não sei, não lhe sei responder, depende um bocado de como a tecnologia é utilizada pela sociedade. É muito interessante constatar que ambos disseram que quando falamos nas promessas temos este sentimento de ambivalência. Quer dizer, uma pessoa fica muito excitada, muito satisfeita a nível pessoal, um mundo sem doenças. Mas, por exemplo, a nível de uma comunidade podem surgir questões, preocupações. Como é que nós conseguiremos então disponibilizar todas estas mudanças para todos os seres humanos? Nós já tínhamos até discutido isso, mas, por exemplo, uma das questões é que se não conseguimos sequer alimentar todas as pessoas do planeta, como é que vamos tornar estas tecnologias disponíveis? Bem, eu considero que a tecnologia vem sempre de cima para baixo. Se pensarmos, por exemplo, num telemóvel, quem teve os primeiros não era toda a gente. Eram pessoas que tinham muito dinheiro e que tinham, enfim, este gadget, tinham este equipamento fantástico. É evidente que depois o desenvolvimento da tecnologia é financiado pela elite com um objetivo e acaba por depois, enfim, se popularizar um pouco mais. E é bom que isso assim seja. Os nossos padrões de vida, tal como o David já disse, hoje em dia é muito diferente do que era antes. Todas as pessoas têm uma espécie de ligação a qualquer coisa, seja um smartphone, uma televisão, ou o que for. E julgo que a mesma coisa se irá verificar com os avanços biomédicos. Portanto, estamos a falar no 1% que financia o desenvolvimento. Mas, por exemplo, quando se faz investigação, enfim, há alguém sempre que vai aproveitar, mas como é que a concorrência vai funcionar entre países? Pensando que nem todos os países são democráticos. Bem, parece-me muito interessante, porque se verificarmos aquilo que está a acontecer na China é possivelmente o mais alarmante, porque eles são tecnologicamente muito avançados, mas todo o sistema subjacente, o pensamento subjacente, enfim, é duvidável, ou é questionável, e, portanto, uma pessoa dá a sensação que tem a sensação que a civilização ocidental está assim muito bem descansado e a China está a correr a todo vapor, não é? Correr com toda a força. E se pensarmos, por exemplo, quem é que está responsável por um projeto de engenharia genética? Há um instituto chinês que está completamente dentro dessa questão. E eu vejo que alguns jovens que vêm às minhas aulas e são todos a favor, porque acho que ainda não viveram o suficiente para eventualmente tentar antever quais são as implicações e as preocupações, ou ter preocupações em relação a isso. Portanto, ainda estão, digamos, fascinados pela tecnologia e, portanto, não conseguem ainda discutir as eventuais ramificações. Bem, mas ao mesmo tempo estão a trabalhar em questões que os vai afetar pessoalmente, porque possivelmente daqui a uns anos vão conseguir mudar muito mais a sua própria vida. Pois, é evidente que estamos a falar de coisas muito pessoais. É evidente que eu quero uma criança mais inteligente, uma criança que não seja doente, ou que não tenha doenças. Pedro, em termos da robótica e da inteligência artificial, qual é o cenário? Bem, vou mudar talvez um pouco, mas dentro ainda da linha que estamos a falar. Eu penso que os investigadores têm que
Tem que tentar não se perder no próprio trabalho e terem sempre presente, de uma forma, ou os princípios sociais, políticos até, enfim, das implicações daquilo que estão a fazer. Portanto, eu acho que devem explicar às pessoas o que é que se passa para que as pessoas e cada um decida por si. Por exemplo, os políticos devem ser informados para realmente tomarem decisões informadas e esclarecidas. Portanto, é importante que as pessoas saibam do que estamos a falar. Não se trata apenas de desenvolver alguma coisa porque gostamos, temos é que pensar realmente nos princípios éticos, mas além disso é conseguir permitir ou dar a capacidade às pessoas tomarem decisões em consciência. E é evidente que isto funciona a todos os níveis, mesmo ao nível superior. Se, por exemplo, amanhã conseguirmos ter robôs domésticos enfim, que vão funcionar de uma forma muito mais difícil do que hoje os computadores, em que é apenas necessário apenas teclar 2 ou 3 palavras no robô, mas aí vai deixar de haver interação, tanto a interação com os computadores, não é? Portanto, há aqui uma questão do que estamos a tentar fazer com os computadores, que é justamente isso. Agora, se levarmos estes robôs para casa e conseguirem ser mais companheiros, é evidente que as pessoas devem perceber bem os riscos que isso implica e até onde é que a tecnologia pode chegar. Isto é apenas um exemplo. Eu não sei se há muita questão das relações públicas, porque detetei que nos filmes que apresentou fala na formação tipo militar, e portanto eu fiquei assim, a forma como utilizou essas palavras para descrever o seu trabalho. Bem, muitas vezes não damos assim tanta importância como talvez devêssemos. Enfim, nunca pensei bem na questão das relações públicas. Agora que estou a pensar, agora que suscitou a questão, é que eu penso que de facto há bastantes relações públicas, não é? Pessoas que gostam de explicar e tentamos veicular, enfim, mensagens importantes, mas não é a primeira vez que pessoas que trabalham noutras áreas da ciência nos suscitam essa questão, na questão antropológica, a forma de veicular a informação. Enfim, acho que é importante e é isso que costumamos fazer. Há, de facto, bastantes relações públicas. Enfim, há um tempo, numa resposta que deu há pouco, ou de uma das intervenções que fez, terminou com graças a Deus. Acho que isso vai continuar no nosso futuro? Oh, meu Deus, diz o orador. Bem, eu sei que o Craig Venter realmente, para quem não sabe, ele é um cientista que se considera que foi o criador da vida artificial. Num lado um bocadinho mais mundano, ele sintetizou numa máquina um genoma completo de uma bactéria. E, naturalmente, teve que carregar ou que colocá-la numa bactéria viva para realmente reproduzir in vivo. E, portanto, escreveu, etc. E tornou-se muito famoso por ter ido à televisão televisão nos Estados Unidos, dizer que não acreditava em Deus. O Einstein dizia que Deus não jogava aos dados, não é? E, portanto, há toda uma panóplia de perspectivas na ciência. Eu não sei o que é Deus, onde é que está, mas há cientistas que têm sentimentos muito profundos, outros, como o Stephen Hawking, que diz qualquer coisa como que a vida após a morte era uma história de crianças. Portanto,
É evidente que, como em várias outras coisas, há toda uma palete de perspectivas. Pessoalmente, eu sinto-me fascinada pela forma como as coisas se processam. O próprio processo da evolução é absolutamente fantástico. E, portanto, de onde é que vem este processo? Bem, de facto, eu vou dar aqui uma perspectiva um bocado mais agnóstica, mas quanto mais compreendemos a ciência, ou alguns aspectos da ciência, mais facilmente, eventualmente, se deixa de acreditar em certas coisas. Mas, por outro lado, sentimos absolutamente fascinados pela natureza e como é que é possível pensarmos ou vermos as coisas nestes termos, ver robôs que, em última análise, são quase inteligentes, não é? Portanto, como é que é possível que certas espécies tivessem evoluído de determinada forma? Enfim, há quem realmente atribua isto a Deus. Enfim, acho que é uma questão que se manterá. Temos duas perguntas de alunos. A primeira para si, Ellen. A inteligência artificial e os meios artificiais de adquirir inteligência pode ser confundida com inteligência natural, ou aquilo que entendemos como inteligência natural? Eu penso que a grande questão aqui é saber como é que se define inteligência. E é isso que perturba em relação às experiências chinesas, é que eles estão a basear a inteligência numa escala ocidental, enfim, do cidadão ocidental, mas a questão é, hoje em dia os psicólogos falam na inteligência emocional, que são coisas igualmente importantes. E, portanto, acho que há aqui uma mistura de características nos seres humanos que tornam o ser humano justamente fantástico. Pedro, a inteligência artificial pode limitar a espontaneidade e a criatividade que hoje são absolutamente essenciais na vida humana? Bem, é uma pergunta relativamente simples. Bem, mais uma vez aqui eu adotaria uma perspectiva positiva. Naturalmente que depende muito daquilo que as pessoas quiserem fazer com as máquinas, mas que abre muitas portas, abre. Um outro exemplo, gráficos de computadores, os filmes absolutamente incríveis que as pessoas conseguem fazer com instrumentos que implicam bastante criatividade. É evidente que eu não gostaria que todos os filmes fossem assim no futuro, mas acho que sim, a ciência abre muitas portas. Bem, espero só para ver os organismos que vamos criar. Bem, enfim, eu diria que nós temos que educar para regular e discutir e estar bastante conscientes com o futuro que temos pela frente, porque há muita coisa que se está a passar em muitos lugares, em todo o mundo, sobre as quais temos que ter consciência. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado, Pedro. E convidar todas as pessoas a almoçarem connosco no Parque de Estacionamento da Casa da Música. Há um almoço preparado para todos os presentes. Portanto, poderemos nos encontrar lá embaixo. Obrigado. Thank you again.